dando continuidade aqui sobre o livro de Atos, capítulo 12, eu gostaria agora de falar, já não exatamente do contexto, mas porém falar sobre Herodes. Herodes, a gente sabe que é uma dinastia de governantes, que um sucede ao outro como se fosse a monarquia. É um governo vitalício, que ninguém tira, um vai sucedendo, um vem após o outro. E como foi o nome Herodes, aqui no caso da história do livro de Atos, que prendeu Pedro, que eu deixei em vídeo gravado, esse Herodes aqui era Herodes Agripa I. Já no contexto do Evangelho, que fala que Herodes prende João Batista e faz aquela atrocidade com João Batista, que Jesus bem sabia sobre isso, era o período da época de Jesus. Esse Herodes aqui era Herodes Antipas. E, enfim, todos esses governos que vieram e fizeram essas crueldades, esses governantes por nome de Herodes, esses imperadores, que vieram e tiveram um fim muito triste, um fim muito cruel. Esse Herodes do livro de Atos 12, a Bíblia fala que em um certo dia ele se vestiu com as vestes reais e ali o povo aclamando ele como um Deus, ele não deu glória a Deus, e esse Herodes Agripa I foi tocado pelo anjo do Senhor e expirou comido de bicho. Lembrei de Nabucodonosor, que também foi outro, né? Porém não, em questão aqui do nome Herodes, que poderia ser um nome como também era uma dinastia, tanto poderia usar o nome Herodes como era uma dinastia. Então, Herodes Antipas, a Bíblia fala que ele, faz isso lá com João Batista e ele chama Jesus. Jesus vai dizer, eu não tenho negócio com essa raposa. Ele queria, na verdade, ver um espetáculo. E Jesus não estava ali para isso. Tem pessoas que gostam de ver espetáculo, né? Ela gosta de ver o circo pegar fogo, ela gosta de colocar a lenha na fogueira. E aqui no contexto desse livro da história desse Herodes, da história de Jesus, que já tinha feito aquela crueldade com João Batista, depois ele manda chamar Jesus, e Jesus não vai, porque sabia que ele já tinha feito isso com Herodes, ele queria, na verdade, ele ver um espetáculo. Tem pessoas que gostam de ver espetáculo, gostam de colocar lenha na fogueira, porém, deixa eu não sair do contexto aqui. Então é isso, todos esses que se levantaram contra o povo de Deus tiveram um fim triste, todos esses que se levantaram contra o próprio Deus tiveram um fim cruel. Destacando aqui, porque às vezes na hora da fala do vídeo eu falo muito rápido, preocupada com o tempo do vídeo, e acabo atropelando algumas falas pela pressa, e troco às vezes algumas coisas, depois quando eu revejo o vídeo não dá para limpar, quando eu vou limpar às vezes perco o vídeo. Então aqui, Herodes Antipas foi da época de Jesus, e esse Herodes do contexto do livro de Atos foi Herodes Agripa I. Antipas e Agripa, são nomes parecidos, porém, enfim. Então, todos esses que se levantaram contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor Jesus, para perseguir, para maltratar, como esse aqui do livro de Atos 12, diz que ele fazia isso com a intenção de maltratar os cristãos. Tem um texto aqui que fala, eu já li, já deixei no outro vídeo, mas eu vou reler aqui o capítulo 12, primeiro. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Então a intenção do inimigo quando usa essas pessoas é isso. Quando as pessoas se levantam, faz alguma situação desse tipo, se deixa ser usado para maltratar alguém de Deus, com certeza vai ter um fim cruel. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. A Bíblia está falando que Herodes, em boa verdade, que ele teve um fim porque ele não deu glórias a Deus. Ele quis se achar um Deus, porque esses homens dessa época eles se achavam. Era uma soberba, era uma tirania, Havia ali nesses homens uma tirania. Então, esse Herodes aqui do livro de Atos, Herodes Agripa, ele já tinha prejudicado Tiago, tinha ceifado a vida de Tiago, e agora manda matar Pedro, novamente prende na prisão, o anjo vai lá e faz um milagre, e esse é o contexto da história. Agora, o evangelho não parou com isso, na verdade só cresceu. Toda vez que a igreja é perseguida, se levanta alguém, a igreja só vai crescer, porque a Bíblia mesmo é Jesus quem falou, as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Então, todo tempo, toda vez que a igreja foi perseguida, foi massacrada, só crescia. Nesse tempo aqui mesmo a igreja cresceu e cresceu muito. Esse contexto fala que a igreja não só crescia, como ela se multiplicava. Se matava 10, crescia muito mais do que isso. Então, Satanás não vai prevalecer, nunca prevaleceu, e em tempo nenhum da história não seria agora. Enfim, é isso que eu gostaria de deixar aqui por causa da correria dos vídeos, mas que Deus te abençoe através desses vídeos que eu coloquei aí. Você que passa aí, assiste, às vezes manda uma mensagem aqui para mim na caixinha de pergunta. Assim que eu puder, eu venho aqui fazer uma resposta para essas suas perguntas, para essas suas indagações, independente de não ser precisamente sobre os vídeos aqui da palavra. Eu já percebi que tem algum outro tipo de pergunta. Então eu vou vir aqui e vou responder assim que possível, eu farei isso. Quando no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, diz que Jesus é avisado sobre o ódio de Herodes,
Herodes estava com muita fúria, era um outro tempo também de muita dificuldade. Herodes estava querendo matar Jesus, na verdade ele perseguiu Jesus desde criança, né? E aí ele manda chamar Jesus, e quem vem avisar para eles, na verdade, são os judeus. Jesus vai falar, eu não tenho negócio com essa raposa, avisa que importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Os judeus vieram com a falsa bondade anunciar que Herodes queria matar, mas não foi de bondade, é porque eles queriam desviar Jesus do seu propósito. Jesus precisava ir em direção a Jerusalém. E ele vai falar, avisa para essa raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia eu sou consumado, ou seja, importa caminhar hoje. E Jesus vai em direção a Jerusalém, porque para isso ele veio. Mas aqui, Satanás, usando Herodes, usando os judeus, queria mudar o curso da história do que precisava acontecer. Então aqui Jesus também vai chamar esse Herodes Antipas, aqui era o Antipas, um outro Herodes, de raposa. Raposa fala de astúcia, de falsidade, de traição. Ele não tinha legitimidade política, mas aqui ele queria ter. Herodes, quando os fariseus dá esse anúncio sobre Herodes, que Herodes foi avisado, Jesus foi avisado do ódio de Herodes pelos judeus, aqui na verdade os fariseus eram os fariseus, e eles não estavam querendo proteger Jesus. Isso aqui era uma falsa piedade, era uma falsa bondade. Eles não, eram os fariseus da época que mais perseguiram Jesus, não foi pessoas de fora, foi os de dentro, foi exatamente os judeus, quem não deveria, foi quem mais se levantou contra o ministério de Jesus. É impossível que esses judeus aqui, que no caso eram os fariseus, dificilmente estavam querendo livrar Jesus. Jesus chama Herodes de raposa, Jesus estava, como que eu posso dizer, qualificando esses líderes religiosos da época como falsos mestres, falsos profetas, falsa liderança. Não é que Jesus estava falando que eles eram enganadores, né? Enganadores, traidores. Esse vídeo aqui é só para diferenciar os tipos da dinastia de Herodes, como também poderia ser de César. Herodes Antipas, Herodes o Grande, Herodes Filipe, Herodes Asquelau, Herodes, esse do tempo do livro de Atos que foi, esqueci agora. Né? Então é uma dinastia que era um título, poderia ser um nome, mas na verdade era um título que os governantes dessa época tinham, do império, usavam. Então tá aí o meu vídeo, né, diferenciando Herodes Antipas, que foi da época de Jesus, de Herodes Agripa. A diferença entre Herodes Antipas, que foi da época de Jesus, e Herodes Agripa, que foi do livro de Atos, que se levantou contra Tiago, perseguiu Pedro, prendeu, perseguiu os cristãos. Mas importa que a igreja está sob a proteção do próprio Senhor da igreja, né? Então, perseguição sempre houve, sempre haverá, em grande massa ou em menos quantidade, por palavras, por tudo que é tipo de situação. Mas a igreja segue triunfante, a igreja não para, e a marcha é uma ação, a igreja é vitoriosa, a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é comprada com sangue de Cristo, e as portas do inferno simplesmente, não importa a quantidade de Herodes que se levantou ou que se venha a se levantar, os Herodes, ditos Herodes dos dias atuais, a igreja é vencedora. Então, quem vai nos separar, né, do amor de Deus? Então,